Então, Judy, se você puder falar, a gente sempre tem uma pergunta padrão para começar, que é como você conheceu a Ordem Rosa Cruz? Ah, certo. E se você já tinha alguma experiência mística, se foi sua primeira experiência mística, como é que foi que você conheceu a Ordem Rosa Cruz? E como é que foi que você chegou? Vamos primeiro para essa. Como é que você conheceu a Ordem Rosa Cruz? Aí depois a gente vai para outras questões. Bem, eu não tinha nenhuma experiência mística antes. Eu tinha perguntas, né, que não eram respondidas e sentia aquela ânsia de saber, de procurar um caminho, e que a religião que eu tinha não me dava e as demais que eu via também não eram exatamente o que eu queria. Aí um dia foi uma coisa assim, eu tinha visto uma revista que eu até nem conhecia e nem lia aquela revista. E não sei por que comprei na banca de revistas, era uma revista daquelas americanas, Seleções, não me lembro do resto do nome, e não era o tipo de revista que eu gostasse de ler. E, no entanto, eu senti um impulso de comprar aquela revista. Comprei. E na revista tinha um anúncio que tinha um desenho, era como se fosse uma cabeça humana cercada de interrogações. E que perguntava assim, de onde viemos, o que fazemos, e etc. Aí tinha, quer se corresponder conosco, escreva para o Bosque Rosa Cruz, aí dava o endereço em Curitiba, no Paraná. Eu fiquei assim, cheia de curiosidade. E então escrevi. Escrevi e quando obtive a resposta, aí é que eu vi que era a Ordem Rosa Cruz. Mas eu não sabia o que era a Ordem Rosa Cruz e ninguém que eu conhecesse também sabia me informar. Mas eu fiquei encantada de imediato. E foi aí que eu comecei. Até depois prosseguir, vir para a loja, essa coisa toda, foi um caminho que eu fui descobrindo aos poucos e a cada dia com mais encantamento. Ok. Agora você vai falar um pouco pra gente como é que você chegou aqui na loja Recife. Qual foi o ano, se você lembrar, quais eram as pessoas que frequentavam, como é que você foi recebida, como era essa loja Recife quando você chegou aqui? Olha, eu não lembro bem do ano em que eu entrei, que eu conheci a loja Recife, até porque era assim, antigamente, eu não sei como é mais, mas então a ordem aguardava, de lá da grande loja, um ano de estudos e só depois é que ela mandava um convite para vir até a loja. Então, eu passei o ano estudando e quando eu vim à loja, era um pouco diferente do que ela é hoje. Eu não me lembro bem das pessoas. Me lembro de um fráter, Moacir, que parece que era de Boa Viagem. Era ele e a esposa dele. Foram eles que me receberam e foram muito amáveis. E, inclusive, uma coisa interessante, na época não existia um Pronaus, que depois passou a ter, agora não tem mais na loja. E então, as pessoas, quando começavam, tinham que ir direto para o templo. E uma pessoa que me recebeu disse, olha, a Soror vai fazer tudo o que eu fizer. Então, a Soror me segue para entrar no templo e tudo que eu fizer, a Soror faz também. Aí me apresentou o avental, eu não conhecia, me mostrou como colocá-lo e depois entrou e eu entrei atrás dele e era assim, eu o tempo todo olhando para ele para ver o que é que ele fazia e imitando, não sabia o que era, não sabia, ninguém tinha me falado nada a respeito dos gestos, da saudação, nada disso. Eu fui apresentada assim, de chofre. E fiz o que ele
Eu fazia também. Ele fechou os olhos, eu fechei também, mas sem saber por quê. E basicamente foi isso, até depois fui descobrindo aos poucos, né, com a frequência, com o estudo, e foi isso. Muito bom. Essa situação foi bem engraçada, né? Bem do nada. Foi sim. Você consegue lembrar de alguma outra situação engraçada que você já passou aqui na loja? Sim, tem uma. Eu quando fazia parte da equipe iniciática, então teve um tempo que teve uma greve de policiais, né? Teve greve de polícia aqui. E nesse tempo o mestre era até um militar, era o Frater Ponte, que não era daqui de Recife. E então quando começamos a iniciação, antes de entrarmos no templo, ainda estávamos lá no umbral, aí de repente nós não sabíamos o que era, parecia um tiroteio. Eu me lembro que a guia era Socorro, Soro Socorro. Ela olhou para mim, eu olhei para ela assim, mas a gente não podia demonstrar medo para os iniciandos, né? Então nós ficamos lá, mas deixa que eram fogos, porque estava tendo um jogo aqui do Náutico. E quando o time entrou em campo, soltaram aqueles fogos. Mas a gente andava tão assustado com a questão da greve, que a gente pensou assim que pudesse ser um tiroteio. Muito bom. Sora, vamos falar de atualidade. O que você acha que a loja Recife pode oferecer para os membros? Olha, pelo que eu tenho visto, eu estou achando tão bem, está indo, né? É uma programação muito vasta, né? Tanto para os membros como para pessoas, o público que ainda não é Rosa Cruz, que no momento não me ocorre nada assim de mais relevante, não. Não estou achando que há nenhuma coisa, até porque, vamos ver, que eu passei um bocado de tempo fora, né? Estou retornando agora, e então ainda não deu tempo de observar tudo em profundidade. Então, como está, para mim está ótimo. Agora eu não sei se com a continuação, observando mais, se nos falta alguma coisa. Certamente que deve faltar, porque sempre a gente está procurando o melhor, não é? E nunca estamos totalmente completos. Certo. Você acha importante o convívio no organismo afiliado? Acho, Frater, acho muito importante. Isso aqui é um laboratório, então isso é muito importante. Agora, no meu caso particular, eu sou uma pessoa que eu já fui mais atuante, mais ativa. E de uns tempos para cá, por razões várias, até físicas mesmo, eu tenho me mantido mais um tanto afastada. Mas eu descobri um novo mundo. Eu descobri que priorizando o Sanctum, para mim, tornou-se uma experiência maravilhosa. Porque é no Sanctum onde eu tenho boas inspirações, insights magníficos. Então, eu acho o Sanctum uma experiência muito profunda, que eu creio que todos os Rosa Cruzes deveriam levar muito a sério, e não apenas em um dia da semana, não apenas na quinta-feira. Quinta-feira, Rosa Cruz, é muito importante. Mas, em meu caso, eu vou ao Sanctum todos os dias, porque eu só consigo terminar o meu dia e dormir bem se eu for ao Sanctum. E se eu não vou, por exemplo, quando eu viajo, qualquer coisa assim, aí eu fico me sentindo incompleta. Eu só me sinto bem
totalmente quando eu fecho o dia com o Sanctum. Sora, você já foi oficial bastante vezes, né? Em diversas funções e em vários anos diferentes, né? E hoje em dia continua como oficial, né? Você chega e lhe é oferecido ser oficial, agora no caso na epitária e na iniciática. Né? Então, assim, você poderia falar um pouco o que é ser oficial para você? Qual o sentimento que vem quando você põe aquele paramento? Qual é a responsabilidade que você sente quando está naquele momento ali, sendo parte daquele drama ritualístico? Quando eu estou ali, eu me sinto, visto não apenas o traje de oficial, mas eu visto mesmo, eu entro naquele personagem que é aquele que eu estou representando. Então, para mim, é como se eu estivesse vivendo e tentando passar para o iniciando aquele papel que me foi atribuído. Então, se eu sou um arquivista, eu estou conduzindo o iniciando naquele momento. Se eu sou um capelão, eu preciso dar ênfase às minhas palavras para que o iniciando sinta aquele momento que é tão importante na vida dele, no caminhar que ele está seguindo. Ou como grande sacerdotisa, né, que também já fui. E, afinal, em qualquer oficial que você representa, você ali não é você. Você ali tem que se despojar de tudo que você é aqui fora. E você ali é apenas aquele ser que está ali para chamar alguém, para trazer alguém para dentro do drama iniciático, que é o novo caminho que aquele iniciando chegou. Vamos fazer o lado oposto. Como é ser o iniciado? Como é ser o iniciado? Bom, eu vou falar por mim. Cheio de expectativas, encantado, espiritualmente deslumbrado. Foi assim que eu me senti. O primeiro grau foi tão marcante que eu acho que eu me senti enlevada assim por mais de uma semana. Assim, me senti me fazendo parte de uma outra realidade. E assim sucessivamente. E com o fecho de ouro que vem no 12º grau. Muito bom. Inclusive, trabalhei tanto... Aqui não, aqui eu só tinha trabalhado na Iniciática 1, porque acho que não havia ainda a Iniciática 2. Não havia. Mas quando eu cheguei na loja Maceió, aí depois nós criamos, que também não tínhamos, a Iniciática 2. E foi uma coisa muito bonita. Eu adorei trabalhar. Sora, vou fazer uma pergunta bem fácil de você responder agora. O que é a vida? O que é a vida? Mas não é fácil. Essa é a pergunta mais difícil que você pode fazer a uma pessoa. E cada uma vai ter uma resposta diferente. Não é isso? A vida, para mim, bom, nessa etapa da minha vida, eu acho que a vida não é difícil. Nesse momento, eu acho que a vida é fácil, que a vida é bonita, que a vida é
um aprendizado constante, né? E que devemos, quer dizer, eu pelo menos, nos despojar de muita coisa. Ao longo do tempo, a gente vai vendo a vida com outros olhos, não é? E vai enxergando coisas que não enxergava, e vai ter que ter uma coisa que é a coisa mais difícil de ter: humildade. É o que eu acho mais difícil, porque muitas vezes as pessoas falam em humildade por falar, porque é bonito, né? Humildade. Mas a pessoa tem que se desligar do ego, que é difícil, sair da vaidade, que é mais difícil ainda, porque à medida que a gente vai recebendo mais conhecimento, a tendência talvez é se tornar vaidoso. E é preciso saber lidar com isso, com essa vaidade, e voltar para a coisa mais necessária: humildade. Sora, você já pensou em deixar a ordem? Não. Por quê? Porque eu me sinto feliz dentro dela, porque ela me completa. Eu não saberia mais viver sem a ordem. Eu poderia até deixar de frequentar a loja, um organismo afiliado, mas deixar a ordem, jamais. Enquanto a vida tiver, estarei com ela. Em sua caminhada na Ordem Rosa Cruz, você já teve alguma frustração? Não. Frustração com a ordem? Não. Posso dizer que, como estávamos conversando antes, que a ordem é feita aqui no plano terreno por pessoas. As pessoas têm virtudes e defeitos, né? Então você pode até achar, por exemplo, a ordem pode tomar um caminho, uma resolução que não seja no momento em que eu tiver contato com essa realidade, não seja exatamente o que eu estou pensando, não seja exatamente o que eu goste, e eu posso até discordar. Mas futuramente eu vou analisar e pode ser que eu compreenda por que a ordem fez isso, e assim eu não fico frustrada. Porque a ordem está sempre em crescimento, né? Em evolução, modificam muitas coisas. A ordem que eu conheci já mudou bastante dessa ordem de agora. Mas a ordem em si é a mesma. As mudanças são mais administrativas, não é isso? Então a gente se acostuma com uma certa coisa. Ah, mas antigamente era assim, agora não é mais. Né? E a pessoa fica assim um tanto meio perdida, mas depois, analisando, aí você chega, não, tá certo, é isso. Teria que ser assim porque os tempos mudam. Então eu vejo assim, não tenho frustração. Ainda falando sobre essa questão da vivência Rosa Cruz, o que é que lhe motiva a frequentar a loja Recife? Bom, primeiro de tudo, vamos dizer, a parte humana mesmo, da gente se encontrar com as pessoas, de vê-las, que é uma alegria, é uma família, né? Então, mesmo quando a gente passa assim, como no meu caso, passei muito tempo afastada, mas assim, quando a gente chega, são novas pessoas, então tem isso e tem
o chamamento do templo. É ele que me chama mais, né? Assim, as convocações, os experimentos, as meditações. É isso que basicamente me retém aqui. Mas também tem a parte física das coisas, as pessoas que a gente aprende a gostar, as pessoas que a gente aprende a respeitar como se fosse da nossa família de sangue. Inclusive eu tenho uma coisa interessante, quer dizer, bom, não sei se para o momento, né? Pode contar. Eu era muito apegada ao meu pai, muito, muito mesmo. E então, um dia desse, alguns meses atrás, eu sonhei com ele. Foi um tempo que eu estava um tanto afastada daqui, porque eu estive bastante doente, e também afastada da ordem martinista. E papai chegava e trazia um livrinho para mim, me dava, não falava nada, era um livrinho branco. Ele me entregava e ia embora e eu saía atrás dele. Papai, o que é isso? Aí ele fazia volte com a família. E quando eu acordei, fiquei pensando, mas eu vou voltar para onde? E para onde eu vou com minha família? Aí pensei, talvez fosse para morar novamente em Maceió, em Garanhuns, esses lugares que eu já morei. Mas aí a minha família, cada um agora está casado nos seus cantos, tem razão de estar atrás de mim. E depois o que eu pensei, quando eu vim aqui à loja, um sábado, e quando eu ia saindo, um frater me chamou para atuar lá na Martinista, e nesse mesmo dia, a nossa atual mestra me convidou, aqui da loja Rosa Cruz, para atuar na iniciática. Aí foi que eu fiquei pensando, volte com a família, ou seja, voltar ao convívio Rosa Cruz, Martinista, que é aqui que está a minha família espiritual, não a minha família de sangue. E eu achei o sonho, só assim eu consegui interpretá-lo dessa forma. E voltei. Que coisa linda. Coisa linda. Sora, você poderia nos contar um momento marcante para você no Templo Rosa Cruz? Ah, sim! Tive vários momentos marcantes, mas esse foi um dos momentos mais marcantes de minha trajetória. Veja, teve um dia que o mestre, era um mestre, eu creio que ele era mestre auxiliar, não era o mestre ainda, Paulo Farias. E ele estava, nessa época eu era capelão da ritualística, e ele fez um experimento. Aí disse, olha, quando eu vou contar de 1 até 3, aí vocês vão lembrar de um momento muito marcante, muito bonito em suas vidas. E quando eu contar na ordem decrescente, né, de 3 para 1, aí vocês abrem os olhos. Olha, ele só fez dizer isso, e quando ele fez 1, 2 eu já vi bem distante, quando ele estava no 3 eu já tinha ido embora. Então, foi a coisa assim mais real que eu já vivi em um experimento. Então, de repente, eu estava, era um templo, creio que sim, era uma coisa muito antiga. Eu sabia que era um dia de domingo, pela manhã do ano 1104, era na França e era em Nancy. Eu era assim, era uma mocinha, assim, com uns 14, 15 anos, meu nome era Marie, e eu estava com outras mocinhas, todas com o mesmo traje, era um traje escuro, e tinha uma senhora que comandava, e depois tinha assim, mais além, tinha um senhor com os cabelos brancos por aqui, de cachos, ele estava de costas para a gente ia até lá, ela nos levava, e a gente assinava um livro, ele botava um livro na nossa cabeça e nos dizia, tenha paz.
Mas, olha, foi uma coisa assim que eu estava tão feliz, eu não sei o que era aquilo ali. Depois eu procurei saber o que seria o ano 1104, a gente pensou em cátaros, mas não tem nada, Nancy não tinha cátaros, então não sei o que era aquilo ali. Então eu estava tão feliz que quando eu voltei chorando, mas chorando assim, de emoção. E nessa mesma hora, um fráter teve também a mesma experiência, ele fez questão de dizer, ele estava bastante emocionado. O nome dele é Paulo, mas eu não me lembro do resto do nome dele, ele já foi mestre aqui. É um alto, forte, corado, bem rosado ele. Eu não sei dizer, ele também tinha tido a mesma experiência. Então esse foi o fato mais marcante que já me aconteceu, porque era tão real como eu estar lhe vendo aqui. Foi muito bonito. Sora, você já está há muitos anos aqui na loja. Claro que saiu, foi para Maceió, voltou, enfim. Mas você conheceu muita gente aqui, fez amizades, você colocou isso, né? Você sente falta, sente saudade de alguém? Não sei. Eu acho que assim, que eu tinha uma amizade assim, em geral, mas não tinha em particular. Certo. Não entende? E aí, de modo que eu não posso dizer que eu tenho saudade específica de A ou B ou C. Mas tem pessoas que continuam ainda aqui, né? E que a gente continua a amizade. Mas assim, eu não sei. Não lembra de alguém, né? Não, de alguém assim... Que bem... foi embora e você que, poxa, não convive. Nem que não morre, não precisa ter morrido, né? Mas que não frequente mais, pelo menos. Hoje nós lembramos até de uma, Vegete. Furadeira. Só que não era alguém narrando um lobo, era um lobo. Eu tava com fone aqui, mas teve muita gente boa e importante, mas assim, não lembro não. Certo. Perfeito, sem bronca. Se você pudesse deixar um recado para os Rosa Cruzes do passado. Do passado? Do passado. Aqueles que nos legaram essa tradição. O que você falaria para eles? Menina, tá difícil, porque se fosse pro do futuro, né, eu poderia falar alguma coisa, mas do passado. Falar para os Rosa Cruzes do passado. Que continuem nascendo Rosa Cruz. Só isso. Deixa agora. E para os Rosa Cruzes do futuro? Foi Rosa Cruz do futuro. Que comecem a sendo a Rosa Cruz e descubra que dentro de você há milhões de possibilidades. Existem mundos que você não sabe nem que existem e que estão aí para serem explorados. E que a Rosa Cruz permite, acima de tudo, fazer com que você se conheça a si mesmo. E aí é o caso, né? Você conhecerá o infinito, porque vai conhecer os deuses, vai conhecer tudo. Ser Rosa Cruz é estar aberto para a vida em todas as suas possibilidades. Se eu não fosse Rosa Cruz agora, seria. Minha filiação agora. Sora, você já apresentou a Ordem Rosa Cruz para alguém? Já. Como é que foi essa experiência? Olha, eu apresentei a Rosa Cruz para algumas pessoas, mas a maioria delas não levou adiante. Teve uma que começou com muito entusiasmo, que eu até fico meio desconfiado quando se entusiasma demais, porque depois cai. Porque tem pessoas que, como não conhecem a ordem, né, aí elas querem conhecer tudo de uma hora para outra e não querem esperar. Elas estão acostumadas com essas igrejolas por aí, que me perdoe a expressão, mas que realmente é um caça-níqueis, né?
E então são pessoas que apresentam soluções para tudo, rápido, né? E as pessoas se encantam com isso e vai atrás disso. E nós temos um caminho não muito suave, nós temos um caminho de estudos. E nós temos um caminho também até de dificuldades, né? Quando você começa a se burilar, não é fácil, porque a gente sempre se acha tão bonzinho, né? Mas aí você vai se conhecendo melhor e vai ver que você nem é tão bonzinho assim, que precisa modificar umas coisinhas, né? E então, realmente, eu vejo que as pessoas estão procurando uma coisa de imediato, imediatista. E a nossa ordem oferece um caminho lindo, mas é aquilo que diz o Senhor Jesus. É a porta estreita. Não é uma porta larga, é uma porta estreita. Você tem que ir aos poucos, você tem que estudar realmente. E muita gente não quer. Então, eu acho que não fui muito feliz na minha apresentação, porque as pessoas, umas chegaram até aí ao templo, não exatamente ao templo, mas na parte social da loja, tudo, ficaram assim, entusiasmadas, umas até começaram a receber as primeiras monografias, mas parou por aí. Não continuaram. E a gente não deve insistir, porque eu acho que cada um tem o seu momento, né? Não sei se dessas pessoas, se algumas voltaram, não sei dizer. Mas, naquele momento, elas não voltaram. Sora, na Ordem Rosa Cruz, a gente está o tempo todo sendo incitado a refletir sobre um triângulo místico de luz, vida e amor. O que isso quer dizer? Para você, que é a sua percepção. Ah, para mim. Para você, a sua percepção quanto a isso. Não é técnico, não é conhecimento teórico, mas sim como é que você recebe isso? O desabrochar da inteligência, o desabrochar da sensibilidade, o desabrochar para a nossa vida terrena e para a vida e vidas posteriores. A luz da inteligência, a vida, como nós temos, e o amor por todos os seres, por nós mesmos e por nossas vidas futuras aqui na Terra ou em outros lugares que nós possamos ter. Progresso espiritual sempre. Só isso. Só. Senhora, teve alguma pergunta que eu não fiz, mas que você achava que eu deveria ter feito? Não. Não me ocorre nenhuma, não. Então a gente abre o espaço aqui para suas considerações finais. Ai, meu Deus, só. Bem, meu irmão, eu nem tenho nada para acrescentar. Eu estou muito feliz por estar aqui. Estou muito feliz por participar da Ordem. Vai fazer 30 anos, né, agora. E, na verdade, tenho até uma curiosidade. Eu havia entrado na Ordem a primeira vez em 78. Mas foi tempo que eu me casei, veio filhos e tudo. E terminei me afastando e só voltei em 89. Então, por isso que eu vou fazer agora 30 anos, mas era para ter mais tempo. Mas tudo bem, cada coisa só acontece no tempo que deve acontecer, né? E eu acho que, desde que eu conheci a Ordem, eu encontrei o meu caminho. Eu amo a Ordem sem ser fanática, porque
eu sou uma pessoa, como a própria ordem diz, que o Rosa Cruz deve ser um ponto de interrogação ambulante. E eu sou esse ponto de interrogação ambulante. Eu sou uma pessoa que eu adoro ler, adoro escrever, adoro pensar. E quem pensa faz perguntas. E quem pensa discorda também. Eu não sou uma pessoa que só sabe dizer que sim. Eu também digo não. Ou talvez, né? Acho que se uma coisa não me agrada naquele momento, eu posso ter minhas dúvidas. Questionar, e questionar comigo mesmo, e depois de refletir bastante, eu saber se aquilo realmente deve ser assim ou não. Mas, no todo, a ordem tem sido o meu leme, o meu caminho, e é onde eu me sinto bem, me sinto protegida, me sinto acolhida, sinto que sempre haverá respostas para minhas perguntas. Só tenho só mais uma pergunta. Era a final, mas eu tenho só mais uma. Ele é muito perguntador. Você poderia falar a sua relação com a egrégora Rosa Cruz? Ah, com a egrégora Rosa Cruz. Nós temos uma boa relação. Nunca discutimos a relação, viu? Mas, como eu acabei de falar, sou uma pessoa de perguntas, viu? E não sou uma pessoa que concorda com tudo. Então a egrégora já sabe que eu não sou apenas aquela de cabeça baixa, né? Mas o nosso relacionamento é ótimo, eu gosto muito. Porque me dá muitas inspirações maravilhosas, principalmente quando eu estou no Sanctum. Como eu digo, eu acho o Sanctum, eu priorizo o Sanctum. Porque é lá que eu, todos nós, temos inspirações, não é isso? É lá que parece que a egrégora se torna mais forte, que emana conhecimento. E por isso que eu priorizo tanto o Sanctum. Então eu e a egrégora nos entendemos bem. Que coisa maravilhosa. Terminou. Terminou?